O sucesso dos negócios está intrinsecamente ligado a uma boa comunicação, seja ela interna ou com o consumidor. Mas para que a mensagem certa chegue até o público escolhido, que elementos não podem faltar nesse processo? É para falar sobre isso que recebo hoje aqui no Papo com Ela a jornalista Tânia Halber. Tânia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para que a gente pudesse falar mais sobre comunicação. A gente sabe que a comunicação tem um peso muito considerável no mundo dos negócios, nas nossas relações. Queria que você dissesse um pouquinho para a gente como é que está nesse momento, com o advento das redes sociais, em que todo mundo precisa mostrar aquilo que faz, construir a sua marca, o desafio da comunicação. Vamos falar de comunicação, né? A gente ama falar de comunicação e também vejo a relevância, né? Toda vez que a gente fala, trabalho em comunicação, nossa, as pessoas, nossa, como se isso fosse uma grande vantagem hoje, né? De você ter uma comunicação, uma habilidade no comunicar, na comunicação. Não é por menos, né, Michele? Os dados aí mostram, né, com as redes sociais, todo o digital. Então, assim, a média do tempo que o brasileiro passa conectado é de 9 horas por dia. Ou seja, é muito tempo. E eu vejo que isso acaba causando, principalmente as pessoas que empreendem, né, que estão no mercado, nos negócios, uma cobrança de estar presente no digital. Ou seja, comunicar neste ambiente digital. Porém, nem todos têm a mesma habilidade. E aí eu acabo ficando ali vendo, né, as pessoas comunicando, divulgando, e muitas vezes eu não consigo fazer daquela forma. Então, à medida que a comunicação hoje, ela tem um peso muito grande, sim, é uma habilidade que eu vejo hoje para as pessoas de grande peso, que faz grande diferença, porém, para muitas pessoas pode se tornar algo assim, está causando uma certa exaustão, né? Daquela cobrança, eu preciso estar, eu preciso comunicar, eu preciso fazer, porém não consigo. Então eu vejo vamos dizer, esses dois pontos, esse contraponto da relevância, da importância, mas também por outro lado que pode causar nas pessoas algo não tão positivo. Quando você diz dessa dificuldade que se apresenta, porque nem todos têm a mesma habilidade ou a mesma facilidade de se colocar, de se posicionar, quando você diz assim, é preciso encontrar a forma com a qual eu me sinta mais confortável, exato, encontrar o meu jeito de falar, por onde isso passa, Tânia? O que eu experimento para encontrar esse meu jeito? Eu falo por experiência, sabe, Michele? Eu sou jornalista, né, de formação, então já trabalhava em TV, site, jornal. Quando eu vim para o digital, eu tive uma grande frustração, porque eu tentei fazer fórmulas, métodos que eu via que tinham pessoas fazendo e que estavam fazendo sucesso. Quando eu fui fazer daquela forma, eu não consegui, eu não dei conta, porque não era o meu jeito, não era natural para a Tânia, não deu certo. Então eu tive que dar uma pausa e aprender, fazer do meu jeito, entender como que é a comunicação da Tânia, e aí trazer o meu jeito de comunicar, e aí associando, lógico, ferramentas, estratégias, técnicas que estão presentes, que funcionam, que a gente conhece. Porém, quando eu falo isso, né, sempre eu falo para as pessoas que me procuram, vamos encontrar o seu jeito de comunicar. Quais são as suas habilidades? Quais são as dificuldades? Vamos olhar para tudo isso, compreender como você funciona, como é a sua comunicação, tentar aproveitar as habilidades e trabalhar as dificuldades. A partir daí, você compreende como é que a minha comunicação funciona melhor. O que eu posso explorar mais? Ou qual é a minha fragilidade, dificuldade que eu preciso, né, trazer algo ali para melhorar? E isso passa por, né, desde a questão da inteligência emocional das emoções. É muito comum, por exemplo, eu falo assim, eu vou gravar um vídeo e eu travo, eu fico nervosa, eu suo. Porque qual é a emoção que vem ali quando você para em frente a uma câmera para gravar? Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender. Nós somos únicos, cada um tem o seu jeito. Então não basta, Michele, eu ver um vídeo onde tem as técnicas, eu vim aqui falar para você, grava, faz isso, se comunica dessa forma, vai lá. Se você tem a sua dificuldade que não é a mesma que a minha. Então a gente precisa olhar para essa pessoa, entender um pouquinho mais sobre como, né, a história dela, o que ela traz de bagagem, às vezes alguma questão lá que ela passou e que ela tem ali que, quando ela está exposta, quando ela está visível,
dá aquele gatilho de alguma situação que ela passou difícil lá na história dela, em algum momento da vida, e vem aquela emoção e ela trava. Porque tá na rede social, se expor é tá vulnerável, né? Exato. Ontem, ainda assistindo uma aula, disse o que é ser vulnerável? Qual que é o conceito de vulnerabilidade? Falando exatamente por isso, né? Vulnerabilidade quando a gente se expõe. Uhum. E aí você se expõe para quê? Se expõe para o erro, se expõe para as suas fragilidades, dificuldades, mas se expõe também para as suas habilidades. E aí é que eu sempre defendo. A gente precisa entender. Porque da mesma forma que muitas vezes você não vai fazer daquele jeito que eu vejo alguém fazendo, alguém que tá lá, né, super bem sucedido, fazendo sucesso, eu vejo que a pessoa a pessoa está lá fazendo daquele jeito, eu quero fazer igual, para também chegar lá, porém eu não consigo. Porque eu preciso olhar para as minhas questões. Mas as minhas habilidades, se eu aproveitar bem, olhar o que eu tenho para comunicar, da forma que eu consigo comunicar, o resultado pode vir de uma forma diferente. E eu conseguir chegar e acessar quem está do outro lado, passar a minha mensagem. Eu falo sempre, conectar com o outro. E aí a comunicação acontece. A comunicação acontece nesse encontro. Né? Quando eu, Tânia, venho aqui e falo, você compreende ou tem a sua compreensão e a gente vai ali nessa troca de mensagens, né? Então a comunicação vai acontecendo. Se eu não consigo fazer isso, expor para o outro, se eu não consigo do meu jeito, o outro também vai ter dificuldade em compreender. E aí a comunicação trava, não acontece. Isso vale para o digital, vale para o presencial, para qualquer ambiente. Eu acredito que a comunicação ela ficou ainda mais em evidência depois do processo de pandemia da Covid-19, né? Que nos empurrou para essa coisa do digital de uma forma muito mais forte. E também percebo, Tânia, me corrija se eu estiver equivocada, mas além da gente precisar encontrar a nossa forma, acho que o que dificulta encontrar também a nossa forma é a vastidão, a imensidão de conteúdo que existe. E às vezes a gente consome tanto na tentativa de se preparar que a gente se perde no caminho. Eu vejo assim, a pandemia, né, esse isolamento que a gente teve que lidar, nos fez também, por outro lado, descobrir formas de fazer as coisas. Né? Na comunicação digital veio com tudo, a gente foi descobrindo novas ferramentas, novas possibilidades, desenvolvendo isso, e aí veio aquela grande cobrança que eu falo, né, de estar no digital, que se tornou quase que obrigatório hoje, principalmente no mundo dos negócios. Né? Então, se o seu negócio não está no digital, já está falando, não existe, né? Mas também, por outro lado, isso que você fala, Mi, hoje o digital ele é um espaço onde todos podemos ir lá e falar, e divulgar. Né? É compartilhar o que nós sabemos, o que nós quisermos. Tem esse espaço, nós temos esse espaço hoje. Então ele é plural. E aí, então eu encontro tudo aqui. Tudo. E então vem aquela questão, o que é que eu estou consumindo? Onde eu estou gastando o meu tempo aqui? E aí, sem julgamento, né, Michele? Às vezes eu gosto de ter aqui para consumir um assunto que não, né, de entretenimento, né, para lazer, diversão, seja qual for, não há problema. Mas é preciso também tomar um pouco de cautela pela exaustão de estarmos muito tempo conectados. O tempo todo estarmos consumindo informação. E à medida que nós estamos o tempo todo consumindo informação, às vezes pode faltar um tempinho ali para a gente consumir o que às vezes nós necessitamos e o que às vezes é essencial para a gente chegar a desenvolver o que a gente quer desenvolver, aprender o que a gente quer aprender, executar o que a gente quer executar. Então, quando eu fiz o mestrado, que eu fiz a pesquisa em relação ao YouTube, a gente estudava as bolhas, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar muito em pequenas bolhas. Eu entro naquela bolha, que é o que o algoritmo faz, de acordo com o que eu consumo, ele me manda só daquele tipo de conteúdo e eu vou ficando naquela bolha. Então, começar a selecionar o que eu estou consumindo. Se mesmo que o Instagram e o YouTube me mandar um conteúdo só de determinada área, vou lá e pesquiso sobre outra área, para que também eu tenha acesso àquele outro tipo de informação. Então, acho que isso é importante, é um sinalzinho de alerta pra gente. Às vezes eu estou sentindo muito cansada, às vezes eu estou me sentindo um pouco exausto. Dá uma avaliada e pensada aí, como que tá a relação sua aí com esses meios, né? Porque a gente consome muito e o que a gente consome depois a gente também vai colocando para fora. Ou seja, o processo de comunicação também está muito atrelado à forma que a gente se nutre. Como eu estou me nutrindo, o que é que eu estou alimentando, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, meu ser.
E Tânia, uma coisa que muito se fala é que essa comunicação no digital, ela exige uma constância. Né? Então você tem que estar com uma produção de conteúdo de determinada maneira para que essa presença se torne relevante naquele meio. Encontrar a sua forma de se comunicar também facilita esse processo de constância? Como que você avalia isso? Sim, Michele. É muito comum nós olharmos grandes players do digital hoje, que estão fazendo sucesso, e dizer, nossa, né, estão lá fazendo e tal, estão faturando, ganhando muito dinheiro, né, muito tal. Mas não olhamos o processo para isso acontecer. E aí eu tenho oportunidade por estar em grupos nacionais, né, próximo de grandes players, acompanhando o processo e entendendo exatamente isso. O digital, quando você vai para trabalhar no digital, ele funciona como no presencial. Então, a constância, estar ali o tempo todo, abrindo a sua loja, né, que é estar ali falando sobre o seu negócio, o seu conteúdo e tudo mais. Então, nós podemos, voltando lá, como nós falamos anteriormente, tomar cuidado com as fórmulas vendidas que funcionam para todo mundo. Não funcionam para todo mundo. Então, existem sim estratégias, que a constância entra nessa estratégia de estar o tempo todo ali, e aí vem o que postar, como postar e tal. Porém, se eu, Tânia, além de precisar ter constância, ir lá, e eu pegar uma fórmula pronta que não é o meu jeito, talvez eu tenha dificuldades de estar ali e fazendo acontecer. Quando eu, Tânia, adoto, né, uma comunicação, que é a minha comunicação, que é o meu jeito de falar, meu jeito da minha imagem, estar ok pra mim, né? Fazendo o que eu gosto, falando sobre o que eu domino, sobre o que eu sei, automaticamente flui mais. Então, assim, não é algo que eu tenho que trazer mais. Eu vou trazendo aos poucos, agregando, mas eu utilizo o que eu já tenho. Fica mais leve, flui mais, lógico, mais leve flui mais pesado eu travo. Então flui mais e eu consigo ter mais constância, executar mais, entregar mais, fazer mais. Então, mas sempre que eu falo, pesou, tá difícil, tá travando, tá, vamos observar que tem algo aí que não tá certo, não tá no seu processo. Então vamos ver, pode ser algo que é essencial, mas quem sabe a gente deixa para trazer em algum momento ali, agregando, e nesse momento vamos trabalhar com o que você tem para fazer a coisa acontecer, e aí você vai dando os passos, um passo de cada vez, melhorando, agregando e construindo. Agora, sem constância no digital, Michele, você pode até fazer sucesso momentâneo, ter um pico ali, algo, porém, ele pode acabar rapidamente e o seu sucesso, ir para, né, aí, assim, sumir, vai ser. Constância é um ingrediente essencial para esse meio digital aí, para a gente chegar às vezes onde a gente quer chegar, alcançar nossos objetivos, os resultados que a gente deseja. Você falou pra gente do processo de comunicação ser essa troca, né? Existir essa conexão para que eu possa trocar com quem está do outro lado e estabelecer essa relação. É por isso que se diz, Tânia, que a autenticidade, ela também é importante nesse processo de construção dessa comunicação com aquela pessoa ou com aquele nicho que eu quero atingir? Se eu fosse utilizar uma palavra para definir como eu compreendo a comunicação, uma comunicação que funciona, é a conexão. Né? É a conexão. Quando há conexão do que eu tô falando com o que você se tocou, o que eu tô falando, há uma conexão. E a comunicação, a partir daí, ela flui. E para essa conexão acontecer, a autenticidade é um ingrediente, talvez, número 1. A autenticidade vem o quê? Justamente nisso. Ser autêntico, ser você. Não criar um personagem para aquilo. Não criar um personagem. Né? E aí eu vou fazer agora uma pontuação aqui. Eu sou muito observadora do mundo da rede social, do digital. Isso por conta até do processo de pesquisa que eu fiz isso, então é algo que eu agreguei. Eu observo. Você pode perceber, um grande player, ele adota um tipo de conteúdo, uma estratégia, os outros também vão fazer. Há uma cópia ali de repetição, de fazer coisas que dão certo. Então, eu encontrar esse meio termo, onde eu consigo ser autêntica, do meu jeito, e eu vou agregando coisas que dão certo no digital. Porém, esse agregar não pode ir contra a minha autenticidade. Porque dificilmente eu vou conseguir conectar com o outro não sendo verdadeira. Posso até conectar, mas
pode ter um tempo de vida útil aí não tão longo. Então, aquela velha ditado das bases fortes, sabe, construir as bases fortes, as âncoras, para você ter uma estrutura depois que vai ser duradoura. Vale isso para isso também, vale para o digital também. Então, nessa construção de base forte, a autenticidade, de você respeitar o seu processo, o seu jeito de ser, a sua essência, e aí construindo, né, toda essa sua jornada aí, seja no presencial ou no digital também, para você ter essa carreira, né, aí no digital com êxito e com vida longa. Mais importante, O mais importante. Nosso tempo está chegando ao fim, Tânia. Queria te fazer uma última pergunta para a gente fechar nosso bate-papo. Quem está nos assistindo, que está com essa dificuldade, que começou e não conseguiu engrenar, né, que ainda esbarra aqui numa limitação ou outra, qual é a recomendação número 1 que a Tânia daria para essas pessoas? Eu sempre falo, primeira coisa, se conheça. O autoconhecimento, que tanto se fala, número 1, eu preciso parar e compreender, né, quem eu sou, como eu funciono, onde eu quero chegar, enfim, eu preciso ter clareza nisso tudo. Né? E aí eu sempre falo 2 coisas que fizeram muita diferença na minha jornada, além do autoconhecimento, de compreender isso, né, como eu funciono, quais minhas habilidades, quais minhas dificuldades, de ter clareza nesse processo. São 2 pontos, que é a ambiência, estar perto de pessoas que vão te auxiliar nesse processo, sabe, Michele? Pessoas que podem contribuir com o seu processo, aquela rede de apoio que a gente ouve falar, mentores, mas assim, pessoas que você sabe que vão te agregar, e até às vezes em consumir o conteúdo lá numa rede social, consumir o conteúdo que vai agregar, que vai contribuir com isso, com as minhas dificuldades, com o que eu quero onde eu quero chegar, com os objetivos que eu quero alcançar. Então, autoconhecimento, ambiência e um terceiro que é persistência. Não deu certo uma vez. Se a gente for olhar exemplos de empreendedores, de grandes players, eles estão há muito tempo lutando para chegar lá. Testaram muito, erraram bastante e estão seguindo. E deu certo em algum momento da jornada. Então a persistência de continuar, de explorar, de fazer de um outro jeito, de ter coragem, né, para dar esses passos, é outro ingrediente que eu considero assim essencial. Então se eu pudesse deixar essa mensagem seria essa. Primeiro, se conheça, se entenda, defina bem certinho onde você quer chegar, o que você, né, as suas habilidades, compreenda isso, né, e busque essa ambiência que vai contribuir e persista. Mesmo que algum momento seja difícil, é possível. Todo o processo das pessoas que eu vejo que estão aí no digital, com algum projeto, seja no presencial, no físico ou não, existem esses momentos de errar, de fracassar, de não dar certo, de não conseguir o resultado que almeja, e vai de novo, e vai, testa e faz e dá certo. Uma hora acontece. Né? Acontece. E é muito bom quando acontece. Muito obrigada, Tânia. Eu que agradeço, Michele, e a todos que acompanham aqui, acompanhar esse programa.